Graça e paz. Deus tem sido tremendo, como nós vimos nesses cânticos. Deus é extraordinário. E quando eu vejo leio a Bíblia, nesse estudo que teremos hoje, eu fico assim, maravilhada, porque só com esse Espírito Santo é que podemos realizar tudo aquilo que Deus deseja de nós. Vimos este mês, estamos vendo familiar, sopro de vida sobre o lar. Primeiro domingo vimos família renovada pelo Espírito. Segundo domingo, maternidade conduzida pelo Espírito. Terceiro domingo, Pentecoste familiar. E hoje nós vamos falar sobre a bênção do perdão na família. Portanto, temos dois textos. Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 50, de 15 a 21. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, diz o seguinte: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Gênesis 50, 15 a 21. Nós lemos o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis, ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão de teu irmão e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha que tremendo. Então, vamos ver hoje a bênção do perdão na família. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos conversar com Deus. Querido Pai Celestial, a palavra perdão tem sido nem sempre tem sido praticada como deveria. Mas aqui viemos um exemplo, Senhor. E sabemos que tudo o que aconteceu foi porque José era um homem em que habitava o Espírito Santo de Deus. E agora venha falar às nossas vidas, que possamos tirar lições para a nossa vida diária e que possamos ser, Senhor, uma bênção na vida das outras pessoas e que aprendamos, Senhor, contigo sobre o perdão. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo.
a bênção do perdão na família. Bem, Jacó havia morrido. Essa família perdeu seu patriarca, e agora os irmãos de José ficaram preocupados, pensando que José iria, não é, retaliá-los depois de tudo o que eles fizeram para José. Eles eram conscientes dos seus erros. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é perdão. No dicionário, diz assim, é a remissão de uma pena. Se é jurídico, você recebeu perdão, você não tem que cumprir nada. É uma ofensa, ou é uma dívida, uma desculpa ou um indulto. Na Bíblia de Genebra, eu encontrei como é assim, perdão é absorver. Quando a gente perdoa, nós estamos reconhecendo que alguém falhou contra nós, e aí, nesse caso, nós temos que decidir em abandonar a raiva que se possui com relação àquele indivíduo. Porque quando não se perdoa, essa demanda interna perturbará sua paz interior. E a psicologia tem feito vários estudos sobre isso, sobre o perdão. Então, a Bíblia tem muitos textos sobre isso. E vocês podem ler em casa, vou citar poucos. Mas vou me ater mais nesse texto de José. Mas olha o que a psicologia diz. Ela verificou que o perdão traz alívio ao estresse e ainda fortalece, o sistema imunológico. E todo mundo ganha quando faz as pazes, sendo este um ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que lhe causou mal, não importa se a pessoa mereça ou não. O perdão é importante. Por isso, o nosso primeiro ponto diz: perdão é necessário quando alguém ofende você. Perdão é necessário quando alguém ofende você. E nós vemos isso em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 nos diz o seguinte: e quando estiverdes orando, e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, gente, aqui Jesus está falando que se nós formos orar e o nosso coração não estiver bem com relação às pessoas, é importante que, primeiro, perdoemos essa pessoa, acertemos a nossa conta com ela, para que depois possamos orar. Portanto, perdão é necessário quando alguém ofende você, ou até mesmo se você tem consciência de que cometeu um erro, pedir perdão. É por isso que os irmãos de José chegaram até ele e disseram: olha, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: perdoa as transgressões de teus irmãos, porque te fizeram mal. Agora te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. A ofensa
dos irmãos de José foi muito grande. Tanto é que eles intentaram matá-lo. E só não o fizeram porque Rúben, o irmão mais velho, impediu, pensando que poderia, em um dado momento, levá-lo, entregá-lo de volta ao seu pai. E, por isso, o colocaram numa cisterna. Mas, enquanto Rúben estava ausente, passou uma caravana de mercadores e eles venderam José. Gente, aqui nós não vemos nada mais depois. Comentário dos irmãos diziam: nossa, lembra como ele pedia, implorava para que não fizéssemos isso. Então, Jesus nos deixou muitos ensinamentos sobre o perdão, como eu já disse, incluindo a oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, como? Assim perdoamos os nossos devedores. Portanto, perdão é necessário quando se ofende alguém. O perdão, ele também esclarece os conflitos e apazigua as desavenças. Olha aqui, José respondeu aqui aos irmãos. No versículo 19 do capítulo 50. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele foi muito claro sobre isso quando falou aos seus irmãos: gente, não se preocupem, Deus tinha um plano de me trazer aqui para salvar a vida de vocês. Mesmo que vocês intentaram me matar, mas Deus tinha um plano e Ele realizou esse plano através disso. Portanto, acalme-se, fiquem tranquilos. Mas parece que os irmãos não entenderam naquela época que ali José já tinha perdoado os irmãos. E José fala aqui com muito amor para eles, porque ele já havia, como eu disse, perdoado os seus irmãos. E ele foi capaz de entender os planos de Deus quando ele se tornou o governador, como nós vimos. E por que José conseguiu perdoar os seus irmãos? Como vimos no primeiro versículo que lemos em Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Portanto, mesmo José sendo ofendido pelos irmãos, mesmo que os irmãos transgrediram contra eles, mesmo que os irmãos quiseram o seu mal, tentaram matá-lo, mas veja bem, o Espírito de Deus estava na vida de José. E só quando ele se torna governador, eu acredito, é que ele entendeu
que não foi a maldade dos irmãos em si, mas o propósito de Deus para a sua vida, para que toda a sua família fosse salva. E então, nesse momento, ele consegue compreender todo o plano de Deus, entender porque ele tinha que passar por todas aquelas angústias, todas aquelas necessidades, ser preso e viver aquela vida tão, primeiro de escravo, depois de ser preso, né? E nós vemos que realmente ele já havia perdoado os seus irmãos quando ele dá o nome aos seus filhos. E o texto está em Gênesis 41, 50 a 52, que diz o seguinte: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, aos quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esquecer aqui não quer dizer que aquela situação, aquele agravo, apagou da sua memória. Você não se lembra mais. Você vai se lembrar, sim. Mas é como uma ferida. Enquanto ela está ali, e eu machuquei essa ponta de dedo lá no puxador da minha cozinha, gente, parece que tudo que você encosta, não, tudo que você vai fazer é aquele lugar que está ferido que bate. Mas depois que ele sara, só fica a cicatriz, perdi um pedaço da unha. Quer dizer, fica a marca. Não é? Mas você não tem mais dor. Você sabe que machucou, está aqui. Mas não tem mais aquele sentimento de tristeza, de amargura, de ressentimento, de vontade de retaliação, de vingança. Esquecer quer dizer, aquilo já não vai mais ferir o seu coração quando é lembrado do fato. Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem determinada palavra, vem algo na sua mente que dói tremendamente, porque algo lá no passado não foi curado. Não foi curado. Não foi perdoado. Por isso, esquecer não quer dizer sumiu. Não. O problema existiu. O problema foi real. Mas ele não causa mais as dores que causava antes do perdão. Perdão envolve também restauração. E foi o que José disse aos seus irmãos: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Não temais. Não fiquem aflitos. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar dos vossos filhos. Eu vou estar aqui. Enquanto eu viver, eu vou proteger vocês. Eu vou estar junto com vocês. Quando lhes falou, confortando os seus corações, eu acredito que eles receberam um grande alívio. Porque
José já tinha tentado falar isso lá, quando eles apareceram, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, que eles tentaram realmente matá-lo, tentaram fazer o pior, mas que Deus havia protegido a sua vida, cuidado dele, para que ele pudesse salvar toda aquela família. Olha que bênção, né? Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas aqueles irmãos continuavam por 17 anos, foi o tempo que Jacó viveu. Por 17 anos, eles ainda continuaram se punindo dentro deles, sentindo a culpa dos seus pecados, porque não receberam o perdão de José naquele primeiro encontro, naquele encontro em que José se deu a reconhecer. Então, vamos ver o que é que está pegando em nossas vidas. Será que existe alguma coisa que eu preciso perdoar? Será que tem alguma coisa que eu preciso ser perdoado? A Bíblia, e nós vemos os ensinamentos de Jesus, fala muito sobre o perdão e a importância de perdoarmos. E tanto que vimos aqui sobre a oração, nem mesmo a oração você deve fazer se você não se sentir perdoado ou se você se sentir culpado. Você precisa se reconciliar com seu irmão. Numa revista, na revista Galileu, de novembro de 2014, eles têm vários estudos que eles coletaram uma partezinha e fizeram oito coisas importantes sobre o perdão. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Foram feitos estudos, pode olhar. Revista Galileu, 4 de novembro de 2014. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Perdoar te deixa menos nervoso. Menos nervoso. É que dava para perceber ali com os irmãos de José, quando eles estavam aflitos, angustiados, nervosos, quando o pai morreu. Perdoar melhora a sua saúde em todos os sentidos, até o sono. Perdoar, o seu coração agradece. Perdoar pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Pode fortalecer o seu relacionamento depois de uma traição. Perdoar o parceiro ou parceira após uma traição pode ser a chave para salvar ou até fortalecer o seu relacionamento, diz um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia. Quem perdoa pode se proteger do estresse a longo prazo. Possuir a habilidade de perdoar prediz uma saúde positiva, tanto mental como física, de acordo com um estudo publicado no Jornal de Saúde Psicológica. Bem, para concluir, como nós vimos, perdoar, não é necessário perdoar uma ofensa. É importante perdoar. Perdoar envolve mal-entendido, dificuldades. E perdoar envolve a restauração. Então, gostaria de contar algo que aconteceu comigo. Quando morávamos
em Corumbá de Goiás, eu li um livro que dizia: era inferno, agora é céu. E ele falava sobre perdão. E eu fui analisando aquele livro. E falei assim, bom, estou lendo aqui, mas eu perdoei todas as pessoas. Inclusive, a senhora que me trouxe aqui, eu saí, trabalhava no estado do Acre, deixei meu emprego de psicóloga, fui para lá para trabalhar numa outra escola e para dar aula, e nada disso aconteceu. Então, meu salário era zero. E ainda fiquei sabendo, nessa época, que o trabalho que eu deixei lá, vamos supor, de uns R$400, seria hoje, não sei quanto que era aquele dinheiro naquela época, foi para 1.500. Nossa! Olha a minha grande perda em ter saído de lá. Mas eu disse, eu consegui perdoar, está tranquilo. Tá? Mas, como sempre, o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que trabalha em nós. E veio assim, tá. Tudo bem, você conseguiu perdoar fulano, 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 fulano. Mas, aí a família, né? E seu marido, quando ele diz assim, 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 assim. Muitas vezes perdoar os outros é fácil. Mas, quando é da família, aquilo deixa magoado, deixa ressentido. E a gente se fecha. E aquilo vai criando um paredão à nossa volta. E a gente vai perdendo, de uma certa forma, o amor, o carinho pela outra pessoa. E naquele instante eu disse, é verdade, Senhor. Eu fico muito magoada. Nossa, me machuca muito cada vez que ele fala isso, isso, isso. E naquele instante, o Espírito Santo falou comigo. Então, aprenda a perdoar a sua família, o seu marido. Então, cada vez que ele falava algo, eu pedia perdão, porque, gente, ele era um problema lá, mas quem ficava magoada era eu. Eu tinha que pedir perdão pela mágoa que estava no meu coração. E eu trabalhei isso por muito tempo, talvez quase um ano. Mas um dia aconteceu um fato que hoje eu não me lembro o que é, que mesmo pedindo perdão pela minha mágoa, pelo meu ressentimento, pela minha amargura, aquilo não passava. E eu, ao deitar, ficava com aquilo lá. Como o livro dizia, era um inferno, martelando na minha cabeça. Acordava à noite, aquilo martelava na minha cabeça. Acordava de manhã, a primeira coisa era aquilo que ficava martelando na minha cabeça. Passaram-se, eu creio, 2 dias. E eu estava no meu quarto, estava limpando ali meu quarto. Parei um instante, sentei na minha cama e disse, meu Deus, eu já fiz a minha parte, já pedi perdão, mas isso está doendo muito aqui dentro. Então tá, Senhor, se é para eu continuar assim, eu te agradeço, muito obrigada. Mas se não, Senhor, está nas tuas mãos. Aí eu me lembro daquela velha propaganda. Tomou Doril? Ah, Deus meu. Gente, quando eu entreguei aquela situação que eu não conseguia perdoar, desapareceu. Gente, é necessário perdoar.
Perdão restaura, perdão limpa todos os males, entendimento, todo mal entendido. Por isso é que Jesus trabalhou bastante sobre isso. Perdoe, 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 perdoe. É necessário perdoar. E veja bem, se Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus, por que nós não vamos perdoar aqueles que fazem mal contra nós? Abaixemos a cabeça e conversemos com Deus nesse instante. Querido Pai Celestial, o Senhor sabe que para nós, seres humanos, é muito difícil perdoar. Mas é uma necessidade, porque isso restaura a nossa alma. Isso limpa, Senhor, nos limpa. Portanto, Senhor, nos ajude, Senhor, a perdoar sempre, sempre, sempre. Pai, para que possamos ter uma vida de oração tranquila contigo, para que possamos, Senhor, ter uma vida de intimidade contigo. E tudo isso nós te pedimos, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.